na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro e reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Versos 7 e 8. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo de número 2, irmãos, verso 2 e 3. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Esse é o texto que lemos e é o texto que eu quero abordar na noite de hoje com os irmãos. Livro de Jó, irmãos, alguns dizem que foi Moisés quem escreveu. E no verso de número 1, irmãos, Moisés ele vai trazer uma descrição desse homem. E a descrição é: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Já, irmãos, no verso de número 7 e 8, irmãos, melhor dizendo, no verso 8, quem vai fazer referências à vida de Jó é o próprio Deus, irmãos. E aqui o próprio Deus está dizendo que este homem é íntegro, honesto, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E esse texto do capítulo de número 1 com o capítulo de número 2 é um texto bastante similar, parecido. Mas o que muda no texto e o que me chama a atenção, meu irmão, é o momento em que ele é dito, irmãos. É o momento em que ele é inserido. A Bíblia diz que num determinado dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, perante o Senhor. E veio também a Satanás. E Satanás, ele vinha de passear e de rodear a terra, porque é a missão dele. A Bíblia diz que ele fica bramando como um leão ao derredor de nós, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos mostra, meu irmão, que naquele momento Deus faz uma pergunta para ele e ele responde que ele venha de rodear a terra e passear por ela. E nesse determinado momento Deus então resolve dar uma cutucada nele e diz: olha, tu observaste o meu servo Jó? E ali, como ele é o pai da mentira, ele poderia ter dito: ainda não observei, mas quem sabe mais para frente eu observo. Então o texto diz que Deus diz para ele: olha, ele é homem íntegro, honesto, fiel e temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás responde para Deus: é claro, ele tem tudo. Ele tem riquezas, ele tem filhos, ele tem servos. É por isso que ele se mantém fiel. É por isso que ele se mantém íntegro.
É por isso que ele se mantém honesto. É por isso que ele se mantém temente ao Senhor. Porque ele já tem todas essas coisas. O Senhor abençoa ele. Ele compra um negocinho aqui, as coisas para ele prosperam, multiplica. E a Bíblia nos mostra que esse camarada Jó era um dos homens mais ricos da sua geração. Então Satanás resolve falar para Deus: mas toca, tira dele, para ver se ele não nega, para ver se ele mantém fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento, meu irmão, então o Senhor permitiu que ele tocasse nos seus bens, que ele tocasse na sua família. E a Bíblia diz que em um único dia ele perdeu tudo aquilo que ele tinha: os camelos, as ovelhas, os gados, o rebanho, a sua família, os seus filhos estavam reunidos em um determinado local. Houve um forte vento, derrubou a casa e todos os seus filhos vieram a óbito. Todos os seus filhos. No mesmo dia perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu rebanho e perdeu os filhos. E o que o texto nos mostra, meu irmão, no verso 21, que ele não murmurou, que ele se manteve honesto, se manteve íntegro e se manteve fiel a Deus, dizendo assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Um momento difícil, um momento complicado, um momento delicado, mas a Bíblia nos ensina e nos mostra que ainda assim ele se manteve fiel, se manteve íntegro, se manteve temente a Deus, se manteve verdadeiro. E muitas vezes, meu irmão, nós passamos longe disso. Passamos por um problema, por uma dificuldade. Uma das primeiras coisas a se fazer é reclamar e questionar e murmurar, é ou não é? É uma grande verdade, meu irmão, que está inserida no meio do povo de Deus, irmãos. Uma das coisas a se fazer é deixar de ser temente a Deus, é deixar de ser fiel a Deus, é deixar de ser íntegro a Deus, porque as adversidades da vida sobrevêm sobre nós, irmãos. E o que eu quero trazer como mensagem hoje, meu irmão, que todos nós estamos sujeitos ao desemprego, ao fracasso, ao abandono, à perca. Todos nós estamos sujeitos. Hoje você está bem, irmãos, mas amanhã você não sabe. Todos nós estamos sujeitos a ficar enfermos. Todos nós estamos sujeitos a perder alguém na nossa família, um ente querido. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. É uma situação complicada e delicada, mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que ele permaneceu íntegro, honesto, fiel, temente a Deus. E no verso, meu irmão, de número 3, do capítulo 2, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aqui tem um especial, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem
causa, irmãos. Esse verso aqui do capítulo de número 2, meu irmão. Jó já tinha perdido os seus filhos. Jó já tinha perdido o rebanho. Jó já tinha perdido o gado. Jó já não tinha mais dinheiro para nada. E no capítulo de número 2, Satanás vem e diz para Deus: olha, ele se mantém fiel ao Senhor por causa da sua saúde. É pele por pele. Toque na saúde dele. Toque no ser. Toque nele para ver se ele não vai rejeitar. Para ver se ele não vai se manter fiel. E a Bíblia nos mostra, irmãos, capítulo de número 5, capítulo de número 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. E a Bíblia diz que Satanás então saiu da presença de Deus e feriu com ele com úlceras, da planta do pé ao alto da cabeça, ao ponto de ele tomar um caco de telha para se coçar das suas feridas. Alguém que estava cheio de pus, alguém que ninguém dava mais nada para ele. E a Bíblia diz para nós, meu irmão, que nesse cenário, onde o homem estava enlutado, triste, arrebentado, porque imagine perder um filho, irmãos, 2 filhos. Inverteu-se a ordem natural, porque a ordem natural é: os filhos enterram-se dos pais. E na ocasião, meu irmão, ele precisou enterrar os teus filhos. E eram 10 filhos. Imagine a dor daquele homem. Imagine a dor daquele ser. Você já ficou enfermo e sabe como é doído. Imagine ele estar com o seu corpo totalmente enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés. Em todo o corpo havia pus, havia secreção, dor, muita dor. Talvez aquilo lá coçasse também, ao ponto de ele pegar cacos para passar sobre a sua pele. E dentro desse cenário, irmãos, a Bíblia nos mostra que levanta a sua mulher, aquela que devia ser a ajudadora, aquela que devia ser o apoio, aquela que devia ser, dizer: olha, pode chorar aqui no meu ombro, a gente estamos juntos, a gente está junto para o que der ou vier. Mas o que a gente vê dentro do texto sagrado, ela dizendo para Jó, ela sendo usada pelo diabo, ela sendo usada por Satanás, porque a permissão de Deus era legal. A única coisa que Deus falou: olha, contra a vida não tocarás, de resto pode fazer o que for. A intenção de Satanás era que Jó retrocedesse, era que Jó blasfemasse, ao ponto de usar a tua esposa e ela dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha, meu irmão, quantas coisas este camarada não passou. E a Bíblia diz que ele disse para ela: tu fala como uma louca, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Ô meu irmão,
às vezes até dentro do próprio lar, alguma coisa dá errada, alguma coisa foge do controle, alguma coisa escapa das nossas mãos, e dizem: você vai lá fazer o quê? Você lá vai cheirar o quê lá? Tudo errado, tá perdendo tudo, tá devendo, tá no SPC, tá no Serasa. Situações, meu irmão, que nos é imposta sempre para que eu e você blasfemassem, não se mantermos fiel ao Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que ainda assim ele se manteve fiel ao Senhor. Se manteve fiel, se manteve íntegro. Você já parou para pensar, meu irmão, na responsabilidade deste homem? Quando Deus diz que ele era homem íntegro, honesto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal, é um Deus que nos conhece, irmãos. Ele conhece a estrutura do ser. Ele conhece o mais profundo do ser. Muitas vezes nós não nos conhecemos. Muitas vezes nós falamos: o meu limite é até aqui. Lembra de Pedro? Estou pronto para ir até a morte. Não diga besteira. Antes que toque, tu me negarás 3 vezes. Era alguém que andava com Jesus, era alguém que via os sinais de Jesus, os prodígios e os milagres, mas era alguém que não se conhecia, irmãos. Ele achava que se conhecia. Quem conhece o homem na sua estrutura por completo é Deus, porque Deus conhece e sonda coração e rins. Antes que a palavra venha à boca, Deus já sabe. O homem não se conhece na sua totalidade, simplesmente acha que se conhece, é diferente. E a Bíblia diz que na ocasião Deus conhecia a estrutura deste homem. E é por isso que Deus diz para ele, para Satanás: ele é homem íntegro, honesto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. E quando eu olho para esse cenário, meu irmão, fica uma indagação: será que Deus poderia dizer isso de mim e de você, irmãos? Está vendo a minha serva? Ela é fiel, ela é temente, ela se desvia do mal. Se ali está rolando um mal, ela dá a volta, ela retrocede, ela vai por um outro caminho. Dinheiro fácil, irmão, as pessoas abraçam, é fácil, ninguém está vendo. Mas Deus sabia a estrutura de Jó. Deus sabia que ele ia passar tudo aquilo, porque Deus é soberano. Deus, ele conhece o futuro. E ele disse: olha, é homem íntegro, é reto, é temente, se desvia do mal. E que responsabilidade, hein? A reputação de Deus sobre a vida de Jó. Jó não sabia de nada. Simplesmente começa a viver uma história. Nós conhecemos a história pronta hoje, é diferente. Mas Jó, ele começa a viver uma história. E a história que ele vive é uma história triste, irmãos. Ainda que ele consiga recuperar os seus bens, os seus filhos, mas filho, meu irmão, é filho. Filho é filho, irmão. Ainda que você tenha 10 filhos, aquele é filho. É filho. É filha. Você pode ter 10 filhos, irmãos, e perder um. Pode vir mais 10, mas aquele um é diferente, irmãos. É filho. Mas Deus sabe tratar, irmãos,
Deus Ele trata. E Deus Ele abençoa, irmãos. E Deus Ele nos ajuda nos momentos da saudade. Enfim, irmãos, é uma situação delicada que Jó precisou passar. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina, meu irmão, que mediante a uma situação delicada e complicada, e até mesmo triste, Jó se manteve fiel, se manteve íntegro, se desviava do mal, irmãos. E essa precisa ser a nossa postura. Essa precisa ser a postura da igreja. A igreja a qual Jesus comprou, a igreja a qual Jesus chamou. Essa precisa ser a nossa postura. Situações diversas, meu irmão, todos nós estamos sujeitos. Assim como Jó. Não tinha causa. Ele era homem íntegro, honesto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Passou por tudo aquilo, mas a Bíblia nos mostra ainda assim que ele se manteve fiel a Deus. Deus sabia da estrutura dele. E Deus sabe da nossa estrutura, irmãos. Deus, Ele conhece cada um de nós aqui, meu irmão. Ele sabe o que você faz lá fora. Ele sabe o que você faz lá no seu secreto. Onde ninguém vê, Ele vê. Onde ninguém vê, Ele vê. Onde ninguém escuta, Ele escuta. Precisamos nos mantermos íntegro, fiel, temente a Deus. E precisamos nos desviar do mal, irmãos. É mal, faz mal, eu vou dar a volta. Eu vou brecar aqui, esperar as coisas se resolver, depois eu avanço. Eu vou dar a volta no quarteirão. Tem pessoas que têm o prazer, irmãos, de assistir da Atena. Só violência, só morte. Só gosta disso, irmãos. Só gosta de ouvir essas tranqueiras. Irmão, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, irmãos. Isso não é bom, não. Não é uma questão de informação. Tem tanta coisa para te manter informado, irmão. Esses tipos de programa aí, meu irmão, é complicado. Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Se desviava do mal, fugia do mal. E as pessoas hoje têm prazer em ver o mal. Dá audiência para o mal. Gosta. Se sente bem. Tem alguma coisa errada, irmãos. A Bíblia diz que Jó fugia do mal. Se desviava da aparência do mal. E muitas vezes nós não fazemos isso. É conivente. Dá audiência. Parece que gosta. Irmão, tanto programação boa, tanto programa bom, tanta coisa edificante, tanta coisa para se buscar, para se conhecer. E fica colocando coisas imundas diante dos teus olhos. Fuja do mal, da aparência do mal, daquilo que te deixa mal, daquilo que te deixa para baixo, daquilo que traz o mal para tua casa. Jó fugia do mal, irmãos. Se desviava do mal e mantinha a sua sinceridade a Deus. Capítulo de número 3, irmãos. A Bíblia fala para nós do emocional do homem, do cidadão Jó, ao ponto de dizer assim, ó: porque eu nasci. Ele estava abalado, a sua estrutura estava abalada. Eu não pedi para nascer, porque os joelhos me receberam, porque me amamentaram. Em algum momento da nossa vida, meu irmão, talvez a gente já tenha falado isso comigo. Porque eu nasci, porque eu casei com você, porque eu fiz isso. Estamos sujeitos.
capítulo, meu irmão, se eu não me engano, capítulo de número 19. Os amigos de Jó zombavam dele, tiravam o maior barato dele, davam risada dele. Um homem que tinha muito, que agora não tem nada, enfermo, pobre, duro, foi abandonado pelos parentes. Situação triste, né? São situações, meu irmão, que ocorrem nos nossos dias. Estamos sujeitos. Estamos sujeitos, meu irmão. Somos seres humanos. Em ser abandonado, em ficar desempregado. Coisas ruins, meu irmão, podem acontecer na nossa vida, sim, por que não? A Bíblia nos mostra que o nosso Mestre Jesus foi traído, foi linchado, cuspiram nele, colocaram ele de lado dos ladrões, escolheram Barrabás. Jesus, irmãos, passou por isso. João Batista foi degolado, e tantos outros mártires, né? Estevão foi apedrejado. Jó passou por isso, mas se manteve fiel, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra. Ainda que situações difíceis venham acontecer nas nossas vidas, meu irmão, nós precisamos manter fiel ao nosso Deus. Ainda que situações delicadas venham acontecer no seio da nossa família, no nosso emprego, enfim, irmãos, N situações que eu e você estamos sujeitos, nós precisamos nos mantermos fiel ao Senhor, irmãos. Porque quando a nossa vida terrena findar, irmãos, nós temos um lugar para ir certo. Mas para que isso ocorra, a nossa fidelidade, meu irmão, ela precisa estar funcionando. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso ser temente ao Senhor. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso me desviar do mal, irmãos. São comportamentos de um cristão.